Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Realcast, um lugar onde você vai encontrar conteúdos relevantes, convidados de extrema relevância, conteúdo direto ao ponto, vida real. Você que me conhece, já me acompanha, sabe o quanto a Ana é de verdade, uma das minhas palavras. O meu universo de marca é verdade, transparência, por isso o Realcast. E hoje o Realcast está diferente. Então, você que ainda não me segue, já começa a me seguir aqui no meu canal do YouTube e já compartilha esse conteúdo super relevante. E você que já veio pelo tema, você já percebeu que o negócio está um pouco diferente aqui. Hoje o convidado é muito especial. Ele também é meu marido, meu esposo, Marco Aurélio, juiz de direito e alguém que conhece de perto os desafios e as dores que destroem famílias todos os dias. Olha o nosso tema. E juntos hoje aqui nós vamos falar sobre o maior erro dos casais modernos, os casais que acreditam que o amor vai sobreviver sozinho, sem estratégia, sem intenção e sem clareza de propósito. Então, se você é casado, ou se você conhece alguém que é casado, ou você que pretende casar e sonha construir uma família sólida de verdade, ou simplesmente quer entender por que que tantos relacionamentos fracassam, fique aqui com a gente. Esse episódio pode virar uma chave para você e eu espero que no final do episódio você venha aqui trazer a sua percepção, o seu feedback, que é muito importante para gente. Portanto, seja muito bem-vindo, Marco Aurélio, meu esposo, o boss, gente, o boss. Uma honra recebê-lo aqui no Realcast. Olha, é uma honra ter sido convidado aqui novamente para o Realcast, até por saber que Ana Paula Costa não é só minha esposa, é uma pessoa que busca alta performance em tudo que faz com muito capricho, perfeccionismo, preocupada com posicionamento, muito atenta às suas clientes, sempre em dar o melhor. Então é uma satisfação enorme, um agradecimento vir aqui hoje, poder dar essa contribuição para a sociedade, para os casais, para as mulheres, para os homens, de como fazer diferente nos tempos atuais. Gente, ele é muito lindo, né? Eu sou suspeita, mas ele é muito lindo. Bom, então vamos falar sobre o maior erro dos casais modernos. Por que que eu quis trazer esse tema? A Ana fala de posicionamento, de marca pessoal, de brand, né, e tudo isso é nada mais é que a percepção que as pessoas têm ao nosso respeito. E as pessoas percebem a gente como um casal de alta performance, inclusive busca isso na gente, né, para além disso tudo aqui, a gente também tem os nossos programas de acompanhamento de casal. E por outro lado, o Marco também, para você que não sabe, o Marco Aurélio ele é juiz de direito na vara de violência doméstica, ele vai falar isso de modo mais profundo, e ele vive ali no dia a dia dele os maiores desafios que a família brasileira enfrenta. E aí dentro desse contexto, Marco, eu já quero te trazer, eu quero saber a sua visão, por que que tantos casais acreditam que o amor por si só vai sustentar um casamento sem entender que existe estratégia por trás de uma relação duradoura? Os casais hoje talvez, porque eu te amo, então eu vou me unir a você e a gente vai ser feliz para sempre. Na verdade, existe uma estratégia, que é o que inclusive a gente aplica no nosso casamento. Então, por que que você acredita que as pessoas vai muito nessa visão de que o amor por si só se sustenta sem uma estratégia muito bem clarificada? Primeiramente, esclarecendo ao público, eu sou juiz de direito há 22 anos e já há 11 anos à frente da Vara de Violência Doméstica aqui do município de Serra, que é a mais volumosa, é a maior aqui do estado do Espírito Santo. Então, isso me deu essa trajetória lidando com famílias e com problemas familiares, me deu uma bagagem muito robusta. Todos os dias, é como se eu fosse um psicólogo e toda audiência eu escuto uma história. Todos os dias, todos os dias. Isso foi me dando uma envergadura sobre essa situação, por que que o casal dá certo, por que que ele não dá certo, os erros e acertos, né? Ao longo toda essa caminhada, isso me fez acender vários alertas internos e eu reconheço que é uma grande satisfação quando eu estou num curso, num ambiente, num shopping, tudo, alguém se aproxima e fala assim: poxa, como é que eu faço para ter um casamento tão perfeitinho como o seu?
Isso é gostoso ouvir isso, né? Mas não tem nada de perfeito, tá, gente? A gente caminha para esse lugar de perfeição, mas eu já quero deixar claro que perfeito a gente não é, né? Claro, mas é gratificante ouvir isso porque a gente se esforça para esse Sim. resultado. Isso não cai do céu. Isso não é uma mágica, né? Poxa, que o seu filho tão obediente e vocês estão sempre juntos na academia, nos cursos, no podcast, na igreja e tudo. E realmente a gente não se desgruda, né? E é bonito ver que isso dá certo, o reconhecimento das pessoas em cima disso daí, né? E a gente vai mostrar que isso não é à toa. Paga-se um preço, paga-se uma prática diária para que a gente alcance esse resultado, né? E voltando à pergunta, por que essa questão que as pessoas se iludem que o amor por si só vai segurar um casamento? O amor é um dos elementos no início do relacionamento, aquela paixão, aquele fogo todo, né? Mas isso, se não for regado diariamente, ele tende a esfriar. Eu não posso me iludir com isso, que só o amor, né? Que é o amor à primeira vista. Isso é bonito nos filmes de Hollywood, mas a vida real ela tem os seus desafios. Então, eu procuro encarar o meu relacionamento de uma forma até estratégica, né? Conhecendo a minha esposa, conhecendo os meus filhos, buscando a Deus. Eu noto que isso também tem faltado muito nos casais atuais, e aqui eu não estou falando de religião, não estou falando de religiosidade vazia, de que tem que seguir A ou B, mas você tem que ter uma vida espiritual com o seu Criador, com as pessoas, com a sociedade, o meio ambiente, com os seus filhos. E eu creio nisso, que aqui é uma passagem rápida nossa nesse mundo. Isso aqui eu creio que isso é um mundo de provação, que teremos uma vida, né, ao lado de Cristo, aí é a minha fé, mas eu respeito todo mundo, a fé de todo mundo, mas a pessoa tem que ter uma vida espiritual. Porque se ela achar que as coisas acabam aqui, ela vai ter um outro comportamento. Então, é uma grande ilusão achar que o amor por si só, que o casal não precisa de estratégias, ele não precisa semear todos os dias, regar aquela plantinha, que sem isso ele vai ter bons resultados. Ele não vai, ele precisa garimpar todos os dias, em detalhes que pessoas nem imaginam. Mas o primeiro passo é conhecer o seu cônjuge, né? Isso aí tem um. Para isso existe o namoro, existe toda aquela fase, aquela da conquista. E outra coisa, não é só a pessoa, é conhecer a família da pessoa, os ideais, os objetivos, os sonhos, as metas, né? E conversar abertamente. Na chegada dos filhos também. Saber o perfil do filho, os sonhos deles, os amiguinhos deles, a ambiência que o filho se encontra. Semear isso diariamente é importante para ter esse resultado aí, de alguém chegar e falar, poxa, como é que você faz para ter um casamento tão bacana? Tá aí, ó. A receita já tá chegando aí, ó. E você já pôde perceber aí que tem muitas estratégias e eu vou te fazer algumas perguntas mais pontuais para a gente ser bem direto. E é importante também a gente lembrar isso aqui, como eu falei, nós somos um casal em busca da perfeição baseado na palavra de Deus. Mas é importante ressaltar que nós não somos um casal perfeito. E tudo que todo mundo vê hoje, isso um dia, eu gosto muito de usar esse termo, isso um dia foi mato, né? Esse apartamento que já viveu a fase de acabamento dele, Esteve na planta um dia. ele um dia esteve na planta. Exatamente. E se a gente voltar aí, nós estamos juntos há 10 anos, se a gente voltar há 10 anos atrás, não foi assim lá atrás. Uhum. E aí é uma pergunta que eu quero te fazer. Tá, estou casada, estou num relacionamento, não estou feliz, estou, né, talvez tenha pessoas aqui que estão nos assistindo que está prestes a me separar. Estou aqui ouvindo vocês para tentar ver se tem alguma coisa que pode me salvar, mas assim, já tomei aquela decisão, já estou casada. O que que eu faço para caminhar para mais perto desse lugar de colocar em prática essas estratégias que possam fazer com que eu tenha um resultado diferente no meu relacionamento? Se eu casei com a pessoa é porque um dia eu acreditei, né, no meu amor por aquela pessoa, eu gostei daquela pessoa, eu busquei aquilo. Se eu estou hoje casado é porque um dia lá atrás eu tomei uma decisão. Então eu já estou hoje dentro de um casamento e eu quero lutar pelo meu casamento. Primeira coisa é entender que
isso dá trabalho, pessoal. O sucesso em qualquer área da vida, seja na minha empresa, seja para cuidar da minha saúde, seja no meu casamento, isso dá trabalho, isso requer estratégias, não é um passe de mágica como foi nos ensinado um dia, né? Então, assim, eu tenho, primeiramente, buscar a Deus. Esse é o conselho que eu dou para as pessoas. Imagine um casal que um busca a Deus e o outro não busca. Já começa um ruído aí, uma coisa desagradável, uma competição, né? Esse casal precisa ter clareza no que ele quer, objetivos em comum. Daí a importância lá atrás do namoro, de conhecer a família, porque depois que eu estou casado, eu já agora estou dentro de um relacionamento. Ah, eu posso salvar meu casamento? Eu posso. Mas se eu não me preocupei isso lá atrás, agora eu tenho um pouquinho mais de trabalho. Eu tenho que procurar conhecer o meu cônjuge, né, minha esposa, saber qual a linguagem do amor dela, a linguagem que ela tem para me dar amor e para receber amor. E por É, mais que isso seja uma coisa assim, até científica, eu tenho que regar o amor do meu cônjuge. Eu tenho tem que, aquele né? livro, né? As Cinco As Linguagens do cinco Amor. linguagens do amor, um livro muito famoso, né? Sempre indicado para os casais, onde ele mostra que cada ser humano tem uma das cinco linguagens do amor, tanto para receber amor como para dar amor. E às vezes a gente jura que está enchendo o pote de amor do cônjuge e não está, porque não está usando a linguagem do cônjuge, está usando aquilo que eu acho que eu gosto. Para Isso é um mim, problema seríssimo, problema né? sério, eu estou Que usando a minha inclusive lá lente. atrás nós enfrentamos isso, É, né? exatamente. Uma coisa que, como eu falei para vocês, é que é real cash. E eu, Ana Paula, que me conhece, sabe que eu não tenho problema em expor as minhas vulnerabilidades, porque eu acredito muito que é isso que nos torna essa fortaleza. Então, assim, por que que hoje a gente fala para casais, e eu falo isso com muita propriedade? Primeira coisa é deixar claro que tanto eu quanto o Marco Aurélio, não é o nosso primeiro casamento. Nós já vivemos na pele a dor de um divórcio. E por que que hoje a gente luta por um casamento? Porque hoje a gente tem um nível de consciência que lá atrás a gente não tinha. E o que que faz com que hoje a gente lute pelo nosso casamento e decida todos os dias fazer isso dar certo? Foi a busca por autoconhecimento, primeiro eu me conhecer e saber que eu consigo mudar a realidade que eu quero viver, lembra disso? E, e quando eu começo a colocar para jogo a minha melhor versão, eu me torno uma pessoa melhor para o outro, em especial para o meu cônjuge. Então, a gente já viveu, como eu falei, essa dor de divórcio e a gente decidiu que a gente não vai mais repetir esse padrão. A gente decidiu que a gente vai dar um testemunho novo para os nossos filhos. Então, e isso nos dá bagagem para dizer para as pessoas: olha, a gente já passou por isso. Então, eu também não estou falando aqui para aquela pessoa que vive um relacionamento tóxico, eu jamais vou chegar para ela e vou dizer para ela: não, vamos orar que Jesus vai mudar. Porque Jesus, ele não arromba a porta de ninguém. Jesus, ele bate na porta. Se você abrir a porta, ele vai entrar e vai fazer a mudança, vai fazer a transformação. Então, eu jamais vou dizer para uma mulher que está vivendo um relacionamento tóxico, a qual você já, né, todos Trabalho os com dias, isso todo trabalha dia. com isso todos os dias, para ela vencer em oração, para ela aceitar aquilo, né? E esse é o perigo que eu vejo muito grande isso hoje em algumas religiões. A gente está falando de religiosidade, eu não estou falando de Bíblia. É, e aí entra o posicionamento, né? Onde a mulher ela dá um basta, olha, a partir daqui não, eu não mereço isso, eu não vou aceitar mais viver isso. Então, para essa mulher eu jamais vou falar. E eu falo isso porque por muito tempo na minha vida eu escutava pessoas, agressão física, psicológica, em relacionamentos altamente tóxicos, e você vai poder dizer isso com mais Certo. propriedade, de estar em religiões onde as pessoas falavam assim, não, mas vamos, continua firme porque Jesus vai transformar. Mulheres que apanharam durante 20, 30 anos de relacionamentos e hoje você vê, olha, uma mulher nova de idade, mas já está uma senhora de tanto sofrimento, né? Então, e eu gosto muito de falar que a gente é um casal vida real mesmo, né? A Uhum. gente não é hipócrita. Então, inclusive, se você que está aqui nos assistindo, se você vive esse relacionamento tóxico, eu te oriento para que você de fato dê um basta nisso, né? Até porque a pessoa que te ama de verdade e quer construir algo ao seu lado, ela não vai te colocar nesse lugar de exposição, de agressão, sabe, de te diminuir, Exato. né? A mulher, ela não tem que aceitar essa figura.
O Marco Aurélio vai poder trazer isso de modo mais profundo aqui. Essa questão dos papéis é uma pergunta, inclusive, muito forte que eu tenho para te fazer. E, e você, Marco, que trabalha com isso, com esse tema no seu trabalho lá todos os dias, o que que, o que que você considera que os casais poderiam aprender, trazendo aquela sua realidade e aplicar isso dentro dos relacionamentos, de modo prático? Eu gosto de enfatizar isso que você colocou muito bem. Lutar pelo seu casamento não significa aceitar relacionamento tóxico. É que a gente parte do princípio que se você hoje está com alguém, é porque um dia você escolheu estar com alguém, né? Eu não consigo imaginar alguém que casou porque estava com a espingarda ali na cabeça, no ouvido, apesar que a gente escuta histórias da época das nossas avós, né? Que chegava o sogro ali, ó, você vai casar com a minha filha, porque você deflorou a minha filha e tudo. Mas isso é o passado. Hoje eu não consigo imaginar alguém que casou obrigado. Então eu parto do princípio, se tá com alguém é porque um dia fez essa escolha. Então, claro, poxa, meu casamento não tá indo bem. Lute por ele. Agora, isso não significa se submeter, aceitar um relacionamento de violência, seja física ou psicológica, aceitar um relacionamento tóxico de humilhações diárias. Aí não. Isso eu sou totalmente contra e eu tenho que chegar para a mulher, e vou ser muito sincero, às vezes para o homem também, que homens sofrem isso, fala, olha, você tentou de tudo, agora você tem que pular fora desse Titanic, porque esse navio ele vai afundar. Foi um navio muito bonito, robusto, mas ele está condenado, ele vai afundar. Você, para se salvar, você tem que pular fora. Tem que, em alguns momentos, eu tenho que chegar e falar isso para homens e mulheres. Porque já tentaram, mas lutaram antes. A pessoa precisa ter a certeza antes. Poxa, eu fiz o meu melhor, mas o estar casado não é a decisão de um só, é a decisão de dois. Então, se o outro lado não quer decidir pela mudança, então, infelizmente, eu tenho que trabalhar com a verdade com essa pessoa e falar, olha, realmente você tem que partir para outra. Mas enquanto há esperança, há luta, né? E assim, eu faço em média umas 12 audiências por dia. Então, todo santo dia eu escuto a mesma história. E me dói ver quando o casal, né, se envolveu num ato de violência doméstica, foi parar num processo judicial no fórum, e a gente vê que o casal se ama, mas esse casal ele está desorientado. Não tem a vida religiosa, eles não têm tempo um para o outro. O homem colocando o barzinho com os amigos à frente da esposa, às vezes a esposa colocando até um trabalho social à frente do marido. E eu vou ser muito franco no que eu acredito. Depois de Deus, que é a coisa mais importante na minha vida, depois dele, o meu cônjuge é a pessoa mais importante do planeta, até na frente dos meus filhos. O meu cônjuge é a pessoa mais Ixi, importante. ixi, É isso aí, mesmo. aí você alugou um triplex na cabeça da É isso galera. mesmo. Meus filhos vão criar asas e vão fazer as escolhas deles. Mas quem vai estar comigo até o final da minha vida, e eu creio nisso, é a mulher que eu escolhi para estar do meu lado aqui. Então, é o que eu vivo e é o que eu acredito. Então, é um plantar diário. E eu vejo nas audiências os casais, né, estão ali, às vezes está arrependido porque aquilo chegou no fórum. Ora, por que não buscaram antes um apoio, uma psicóloga antes, um assistente social? O município fornece essas coisas também. Um grupo da igreja, um aconselhamento. Não procuraram, chegou naquele estágio, porque nunca começa numa violência, nunca começa já numa agressão psicológica. As coisas vão dando os seus sinais, e as pessoas não buscam isso, acham que isso não é importante, Ignoram, né? ignoram, É. acham que não é importante cuidar do casamento. Ora, mas é a base de tudo, gente. Você vai pagar um preço muito maior lá na frente, divorciar é doloroso, ninguém quer isso. Ninguém casa pensando nisso, a gente casa acreditando que vai dar certo, tudo. E ora, eu tenho que olhar isso lá atrás, eu tenho que buscar esse amparo, eu tenho que ter a humildade de falar, olha, sozinho eu não estou conseguindo resolver. Eu preciso da ajuda de um profissional, seja ele qual for, de acordo com a sua necessidade, a localização geográfica que cada um more. Mas isso não é desculpa, a gente vive hoje no mundo da tecnologia. Eu tenho o digital aí para me ajudar também. Uhum, Eu tenho que, né, me conectar a boas pessoas, buscar boas informações. Eu tenho que querer. Eu uhum. e o meu cônjuge, a gente tem que querer. Para isso tem que conversar, dialogar, né? Ninguém vai adivinhar o que o outro está É, pensando, né? isso é uma das coisas que eu observo muito hoje, é, quando a gente que já acompanha alguns casais e as pessoas falam assim: ah, mas eu tô em crise, eu quero lutar pelo meu casamento. Aí eu pergunto: você quer, mas o seu cônjuge quer?
Porque às vezes a gente está falando de um casal que a pessoa está lutando sozinha. Uhum. E quando a gente fala de união, existe a diferença entre união e unidade, né? União, nós estamos aqui nesse estúdio de podcast, nós estamos unidos, né? Um povo que se une, uma igreja que se une, estamos unidos aqui. Tem o filmmaker, estamos unidos no mesmo ambiente. Agora, a unidade é quando se você e o outro, vocês se tornam literalmente uma só carne, vocês são indissolúveis, você não consegue. É como se um encharcasse tanto do outro, emaranhado, é como se você pegasse 12 laranjas e espremesse e colocasse para fazer um suco. Aí eu vou te pedir, separa para mim uma laranja. Você não Não consegue. consegue. Então, existe muitos casais que vivem em união, ou seja, estão no mesmo ambiente, dormindo na mesma cama, compartilhando o mesmo lar, né, o mesmo teto, tem filhos, e a gente conhece muitos casais assim, né? Pro Instagram é lindo, é a família Margarina, então tem foto de casal viajando, viagens internacionais, tem um nível cultural muito bom, tem grana, e você olha e fala, nossa, um casal unido, mas não vive essa unidade Essa a aliança. ponto de a sua dor é a minha dor. É. Aquilo que me incomoda também deveria te incomodar. Então, eu observo muito isso, sabe? As pessoas vivem essa superficialidade a ponto de. Eu conheço pessoas que não pode comprar algo, que se tem que comprar escondido do marido. Como que eu estou compartilhando, dividindo a minha vida? Eu acredito em uma única vida. Eu só tenho uma. Porque na hora que acabar essa aqui é a eternidade. Então, aqui na Terra eu só tenho essa. Como que eu vou pegar minha única vida? Vou escolher ela dividir com uma pessoa que está do meu lado. E essa pessoa vai ter limites para entrar na minha vida. Eu sou casado com você só até a página 2. A partir da página 3 aqui, é eu com a minha privacidade, entendeu? Aqui você não entra. Então é preferível que você não esteja do meu lado. Porque se eu tiver que tomar uma decisão, se eu tiver que pensar algo, se eu tiver que agir algo, de alguma forma, que o meu cônjuge não tenha liberdade de saber o que está dentro de mim, então tem um ruído aí. E as pessoas têm essa dificuldade, sabe? A gente observa muito isso, e eu falo muito isso com muito respeito, porque um dia também não foi assim. Então, hoje, o Marco Aurélio, ele sabe de vulnerabilidades da Ana, ele sabe do lado negro, da sombra da Ana, que todo mundo tem, sua sombra e sua Com luz, certeza. e foi com muita maturidade, né, que a gente chegou nesse lugar de chegar para o outro e falar assim: olha, eu preciso ter uma conversa difícil com você. Eu preciso te dizer o meu lado negro, a minha sombra, as minhas fraquezas, o meu passado, né? Como as pessoas escondem isso um do outro, né? É. E é preciso muita maturidade para você chegar nesse lugar de unidade, de você ser tão encharcado do outro a ponto de você não precisar conversar, só de olhar um para o outro, você consegue alcançar isso. As pessoas hoje têm vivido esse mundo fake, né, das redes sociais, a família margarina do Instagram, tudo é perfeito, as viagens, corpos trincados, felicidade, mas a vida real ela não é só isso, não é bem assim. E é impossível conceber segredos entre um casal de verdade. Um casal de verdade não é para ter senha de celular um com o outro, nem senha de banco. E fica um escondendo do outro. Ixi. E a gente observa, por exemplo, a mulher, ela entrega o corpo dela para o homem, a intimidade dela, mas o meu celular não. Você não bote a mão no meu celular. E vice-versa. Ela também não pode ter acesso ao celular do marido. É difícil a minha cabeça entender isso, mas isso faz sentido para muita gente aí. Você tem acesso ao meu corpo, mas você não pode ter acesso ao meu WhatsApp. Já pensou? Porque o camarada, se ela pegar o WhatsApp dele, ele tem que pular do prédio, pular da terceira ponte aqui. Porque, meu Deus, então eu tenho aí duas pessoas numa só? Eu Uhum. tenho a que vive lá no WhatsApp e a que vive aqui entre quatro paredes? Isso para mim, assim, isso não entra na minha cabeça. É claro que eu não nasci assim. Eu busquei conhecimento, eu busquei valores para me tornar assim. A ponto de não ter segredos com a minha esposa, não ter senha de celular, não, a gente não tem senha de banco, não tem.
o objetivo, os sonhos são conversados, o objetivo em comum ele é conversado, ele é alinhado. Tem momentos de altos e baixos, como qualquer pessoa, entendeu? E a sociedade vive uma ilusão de que é só felicidade. Não, não é. Não é só felicidade. Mas unidade é isso, eu não posso ter segredos. Não é uma vida de faz de contas, né? Realmente. Exatamente. Para a gente construir essa família de alta performance, buscar esse lugar de nos aperfeiçoar todos os dias sempre foi uma prioridade, né? Como eu falei, um dia isso tudo foi mato, esse apartamento estava na planta e a gente decidiu construir, a gente decidiu decorar, a gente decidiu colocar ar-condicionado, porcelanato e fazer com que hoje a gente desfrutasse dos louros que a gente desfruta hoje, né? Como que você acredita que um casamento estratégico influencia agora na criação dos filhos e no legado que deixamos para eles? Eu já falei aqui que só amor não sustenta relacionamento, né? Então a gente tem que ter estratégias sim, igual tem na empresa lá, igual tem na empresa, igual tem na área da saúde, eu tenho que ter estratégias no meu relacionamento, na criação de filhos. E esse é o assunto que eu adoro falar, de alta performance no casamento e na criação de filhos. E é estratégia mesmo, sabe? Eu ter lista do que minha esposa gosta. Eu sei que quando eu falo isso, as pessoas. Nossa, gente, essa Elas, listinha é maravilhosa, as essa pessoas se listinha. assustam, acham graça, já fui chamado de louco e tudo. Ora, mas se eu sei que o meu cônjuge gosta de certas coisas no dia a dia, qual o problema de eu não fazê-las? Nossa, você não tem noção quanto colocar em prática essa listinha, isso me faz chamar muito mais. Tá vendo? Essa é a verdade, Tá vendo? essa é a verdade. Porque assim, ó, no dia a dia tem, e eu penso que eu percebo que quanto mais a idade vai chegando, mais chata a gente vai ficando para umas coisas, né? Quando jovem, eu não me incomodava com toalha em cima da cama, com umas coisas que no dia a dia são bobas, aparentemente coisas pequenas, bobas. E a idade vai chegando, você vai ficando mais. Qualquer coisa começa a te incomodar, você vai ficando menos tolerante para muita Tolerante. coisa. E o que ele está falando aqui, o que que a gente fez? Nós criamos, e isso partiu dele, eu achei isso incrível, uma lista das 40 coisas, 40 ou 50? 40, 50 40, preferências. 40 coisas que incomodam demais o Marco Aurélio. E ele fez as 40 coisas que mais me incomodam e as coisas que eu mais amo. E a gente, intencionalmente, a gente coloca isso para jogo todos os dias. E tem coisas aqui que se a gente falar, vocês vão rir. Mas olha, faz toda a diferença. No final do dia faz toda a diferença. São coisas bobas no nosso dia a dia. Se você quiser, pode até trazer alguns Eu quero exemplos. dar exemplos dos dois lados. Pessoal, isso é muito importante. Escutem essa parte. Isso é uma estratégia, porque isso é algo intencional. Se eu for esperar estar sempre apaixonado para dar flores para minha esposa, fica complicado. Se eu estou muito apaixonado e só quando eu estiver assim que eu vou dar flores. Não. Isso está na minha lista. Eu sei que ela gosta de flores. Então, todo dia, 6 horas da manhã, todo dia não, todo sábado, 6 horas da manhã, eu estou na feira comprando flores para minha esposa. Se eu for esperar ficar apaixonado para fazer isso, fica difícil. Eu sei que para minha esposa, as horas de sono são sagradas. Ela gosta de ter as 8 horas de sono dela, porque isso interfere na alta performance dela no dia seguinte. Então, eu respeito isso. Eu já arrumo minha roupa fica fora do quarto, porque faz barulho, acende luz e cai um objeto no chão. E eu sei que isso é inegociável para ela. São 10 anos de relacionamento, eu já percebi isso. Eu sei que ela gosta de ter um banheiro dela. Ela é toda organizada, com a metódica sistemática. Então, eu respeito isso. E vou dar exemplos agora de coisas que ela tem na lista dela que ela respeita. Eu, por exemplo, quando eu entro no carro, a gente está sempre corrido, né? Muitos afazeres. Eu entro no carro, aí eu olho lá, tá no tanque reserva. A gasolina tá quase acabando. Isso me deixa com os nervos à flor da pele. Eu falo, gente, por que não abasteceram esse carro? Porque a gente tá sempre corre-corre, né? Senta no carro, tá o vermelhinho lá, não foi abastecido. Então ela já sabe, ela não deixa chegar no tanque reserva, ela já antecipadamente, ela abastece tudo, né? Por exemplo, ela sabe também que eu gosto de ajudar nas questões do lar, fazer compras no supermercado, mas tem horários que o supermercado está entupido de gente.
E a gente tem uma liberdade para ir à noite, num horário que não tem volume de pessoas, né? Ela já sabe disso. Fala, amor, tem uma listinha aqui, eu tô te mandando pelo WhatsApp. Aí eu já me programo, porque aí eu vou no supermercado na hora que eu sei que o supermercado tá vazio. Ela já sabe isso. Então é como aquele time de futebol de alta performance que a gente vê na Champions League, né? O time tá tão ensaiado que o camarada ele cruza de calcanhar porque ele sabe que o parceiro dele tá ali. Aí faz o gol de primeira. Aí dá aquele susto pra gente que, bom, como é que ele sabia? Porque eles treinam isso todos os dias. Ele dá sem olhar, ele chuta sem olhar por trás, sabe que o atacante já tá ali, e de primeira ele bate ensaiado. Gente, isso é estratégia. Isso ninguém nasceu sabendo. E se eu for esperar que o amor me motive a fazer isso, não. Isso é buscar alta performance no casamento, na criação de filhos. Eu sei o grupo de amigas da minha esposa, eu sei os sonhos da minha esposa, eu sei se ela prefere praia ou montanha, se ela prefere salgado ou doce, eu conheço ela. Para onde ela sonha viajar ainda, tipos de viagem que ela não gosta, eu me interesso. E em relação à minha esposa, em relação aos nossos filhos também. Eu sei quem são os melhores amiguinhos do meu filho. Eu sei as matérias que ele tem mais facilidade na escola, onde ele tem mais dificuldade. Eu sento para estudar com ele. Eu faço uma visão estratégica, eu vejo o dia de prova, aquela matéria tem dificuldade, então eu tenho que dar mais atenção. Isso é estratégia, isso é busca da alta performance, isso é levar o relacionamento a sério. Isso dá trabalho. As pessoas não querem ter trabalho, Exatamente. as pessoas querem o atalho, né? Eu até brincava minutos antes aqui, que por mais dinheiro que uma pessoa tenha, ela não consegue chegar para uma outra e falar assim, fulano, você faz dieta no meu lugar, eu te dou 100 mil reais. Você malha na academia para mim, eu te pago 10 mil por mês. Você malha no meu Nossa, lugar? me dera. Olha agora, você dá amor pro meu filho, mas fala que eu que mandei, tá? Eu te pago, você dá amor pro meu filho, mas disse que eu que mandei pro meu filho me amar, não vai amar você não. Então, assim, tem coisas que não tem jeito. É o sacrifício pessoal, isso é intransferível. Por mais rico que eu seja, próspero, não tem jeito. É um preço que somente eu posso pagar. É, uma coisa que você me fez pensar aqui, que talvez possa ajudar para as pessoas que estão nos assistindo, e também eu demorei, eu confesso que foi recente, talvez nos últimos 2 anos que eu comecei a me abrir, em especial nesse último ano, você vai poder afirmar isso. O que que acontece? Todo mundo tem seu perfil comportamental. O Marco, ele é um cara estável, conforme, manso, tranquilo. A Ana já tem um comportamento mais dominante. A Ana é da ação, o Marco é do planejamento. A Ana o que que eu preciso fazer agora? O Marco, olha, nós fizemos isso ontem, a gente vai fazer isso agora, mas amanhã e ano que vem, gente. E aí, o que que aconteceu no nosso caso e que dava muito choque? A gente não estava sabendo comunicar a linguagem um do outro. Então, o Marco muito no futuro, ou muito no passado, e a Ana 100% no presente. E aí você fala assim, tá, Ana, eu vivo isso também, e eu noto que a gente fala em linguagens diferentes. O que que fez com que a gente vivesse esse alinhamento? Comunicação. A comunicação num casal, ela é talvez uma das maiores estratégias hoje, se eu pudesse dizer aqui, o resumo desse nosso episódio, é a comunicação. Como que eu me comunico com o meu cônjuge? Vou te dar exemplos. Em vários momentos ao longo do nosso relacionamento, você dizia para mim assim: por que que você não me falou isso? Aí eu dentro de mim, mas você não percebeu? Como ele não percebeu isso? Tava ali na nossa cara, aconteceu isso e como que ele não percebeu? E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aprendam, mulheres, aprendam isso. Homens não percebem. Eles escutam aquilo que você quer dizer para eles. Não espere que o seu marido vai supor algo, né? Aquela coisa assim, não, mas você deveria ter percebido. Eles não percebem. E foi as duras penas que eu percebi que eu tinha que verbalizar isso para o Marco e entender o que que eu queria.
Então, já viu aquele joguinho que lá na adolescência, talvez da infância para adolescência, a gente, mulher, a gente é doutrinada um pouco em fazer aqueles joguinhos de tipo assim, ah, não vou fazer um jogo duro aqui que ele vai perceber. Então, no casamento de alta performance, isso não funciona. A gente precisa ser direto, a gente precisa dizer, a gente precisa verbalizar. Homem, como diz o Cláudio Duarte, né? Homem tem uma caixinha do nada, assim, que eles abrem aquela caixa e eles ficam ali no universo deles, no mundo deles. Fica em Nárnia. E a gente, mulher, fica assim, mas não é possível que ele não está percebendo isso. Não é possível que ele está vendo aqui que eu quero que ele abra a porta do carro para mim. Não é possível que ele está vendo que eu estou sobrecarregada, que eu tenho que fazer isso, isso e isso de tarefa diária. E ele só tem uma tarefa e ele não está percebendo. Tá, mas o que que te custa chegar e falar assim, olha só, hoje minha rotina está um pouco puxada, conforme acontece quando com a gente, né? Exatamente. Tem como você buscar as crianças na escola para mim? Tem como você fazer essa compra no mercado? Tem como você agilizar? Tem como você fazer isso? Tem como a gente. As pessoas não comunicam com clareza. E aí acaba. Aí o que que acontece? Aí começa a abrir precedentes para você falar assim: pô, não é possível. Lá na casa de Fulano, o outro entende, o marido entende a mulher. Ah, aí começa a abrir precedente para, nossa, se fosse fulano aqui no lugar da Ana, Comparações. aí começa as comparações. E aí é que você abre a portinha para destruição, né? Que é o famoso achar que no quintal dos outros a grama é mais verde, né? E aí você fala assim, nossa, se fosse fulano aqui. Aí você pega uma pessoa do passado da sua vida e coloca, se fosse fulano aqui, ela ia me Que entender, são as referências que se porque tem. são as referências. Mas não tem a coragem de isso comunicar. Dizer, olha, eu me sinto muito amado quando você faz isso. E a Exatamente. gente já sentiu isso na pele, Eu né? lembro outro dia que a Ana me perguntou assim: como é que tá a sua agenda na terça-feira? Eu falei assim, amor, fala logo o que você tá precisando. Porque assim, agora isso, pessoal, chegar nesse ponto de maturidade, isso requer tempo. Agora, por isso que é bom ouvir a história das pessoas, porque você que tá aí iniciando um relacionamento, já pega esse know-how e saiba que é importante e já começa a aplicar isso desde o namoro. Não vai precisar esperar casar, passar 10 anos para descobrir o óbvio. E uma das maiores lições que eu aprendi na minha vida, não só no casamento, no trabalho e outros lugares, é que o óbvio precisa ser dito. Sim. Porque é óbvio pra gente. Nossa, mas ele não tá sabendo. Não, não tá. Porque a pessoa ali tem outra história de vida, tem outra lente, outra forma de ver a vida. Aquilo é óbvio Uhum, pra mim. uhum, Eu tenho que falar o que eu quero pra outra pessoa. Olha, eu gosto disso. Eu não gosto daquilo. Vamos assim? Claro, não é ser nenhum imperador impositivo em cima das pessoas. É ser direto, objetivo. Isso aí não é tirar o carinho, né? O tempero de uma elegância ao falar, não é isso. Mas é falar o que quer. Eu uhum. preciso disso. Ótimo. E você sabe o que que eu percebo também? E eu falo isso porque eu também vivi isso. A gente tem muito medo do que o outro vai pensar, né? Nossa, mas e se ele me julgar? Mas e se ele. Eu tiro pelo nossos 10 anos de relacionamento lá atrás, eu tinha muito medo de expor aquilo que eu pensava e de dizer aquilo que eu sentia, ou os meus desejos, os meus sonhos, ou até as minhas fraquezas, porque eu falei assim: nossa, se ele descobrir que eu penso dessa forma e que eu desejo isso, ele pode até me rejeitar. Então, pelo medo da rejeição, a gente acaba Uhum, entrando naquele casulo. uhum. Quando, na verdade, é quando você expõe suas vulnerabilidades que vocês juntos conseguem encontrar o melhor Exato. antídoto para que aquela relação se torne mais saudável. Uhum. E por muitas vezes ao longo do nosso relacionamento, quando eu me abria para você, eu percebi que você já tinha um remédio para me curar. Mas Exatamente. por medo de me abrir Sim. e de ser rejeitada ou de ser Julgada, né? julgada, eu me recolhia. E aí depois quando eu me abria, que eu via que o Marco Aurélio tinha solução, e aí é uma coisa muito importante a gente entender que essa questão da submissão, que muita gente Confunde. distorce, confunde, acha que submissão é a mulher ser submetida a qualquer tipo de tratamento, e a gente vai falar sobre isso, quando na verdade a submissão é Deus, o homem e a mulher. Então, o homem que é submisso a Deus, ele por consequência vai ter uma mulher submissa. Submissão é sob a missão. O meu marido tem uma missão e eu estou aqui para acompanhar. E aí eu percebi que por vezes o Marco Aurélio tinha aquele remédio que me curava e eu falava assim, e aí eu me sentia acolhida. Eu falei, por que que eu não fiz isso antes? Né? E as pessoas elas têm medo de se abrir, as pessoas elas têm medo
de que o outro descubra, como eu falei, a sua luz e a sua sombra. Se você perceber, a gente está falando aqui de papéis no relacionamento, né? E eu sou muito franco nisso. Se alguém me pergunta uma opinião, eu falo a verdade. E a minha base é a Bíblia, né? A minha visão sobre a vida. Gente, o homem que é o protetor da mulher. Não é a mulher que é protetora do homem. Nossa. Tem que falar isso. Hoje a mulher está protegendo o homem. Uns homens frouxos, emasculados. Ou ele quer que ela pague a conta. O homem tem que abrir a porta do carro, gente. O homem tem que dar segurança e paz para essa mulher. Ela está sobrecarregada. E a mulher tem que se posicionar e exigir isso de um homem que esteja ao lado dela. Se ele não faz isso, olha, você é muito legal, mas eu quero mais para minha vida. A senhora merece mais para sua vida. Isso eu vejo nas minhas audiências, né? A mulher, ela não se posiciona. Não, porque eu tenho Lei Maria da Penha, não, a senhora tem que agir antes. Antes da Lei Maria da Penha. Se a senhora hoje precisou da Lei Maria da Penha, já falharam lá atrás. Isso é até um projeto meu que eu estou desenvolvendo. Já são 22 anos, pessoal, trabalhando, vendo isso todos os dias. A mulher tem que se posicionar. Ela tem que saber que ela é merecedora de um homem bacana, que a respeite, que a honre, que a proteja e torne a vida dela leve. Ela não tem que ficar procurando filhinho para cuidar. Eu tenho que falar isso. Nossa. É o juiz que tem que resolver isso depois? Tá certo? Então, porque é a escolha dela. Eu não posso escolher no lugar dela. Então, assim, isso é um projeto meu. Eu vou levar essa voz à sociedade. Isso é preciso falar. Isso está muito antes de qualquer lei. Tá certo? Esse posicionamento da mulher. Hoje a gente vê aí ou a mulher com a energia masculina lá nas alturas, o homem emasculado, ele quer ser protegido. Tem adolescente aí de 40 anos, gente. E mulher achando isso certo. Não, mas ele é novo, né? O cara tá com 35 anos. Ele é novo? Eu vejo mulheres falando isso. Entendeu? Então, assim, eu não sei o que é pior. Ele ser assim ou ela achar normal isso. E depois reclama. Paga o preço e depois reclama. É adolescente de 35 anos, de 40 anos. Agora, se ela quer se relacionar com o adolescente, ela pague o preço. Pai de pet. Pai de pet. Ter um filho é uma missão aqui na Terra, é uma missão espiritual. Não, fiz o filho, que eu queria brincar de pai. Eu já queria brincar de casinha antes, aí você aceitou. Agora eu quero brincar de pai. Agora, tchau, tá? Eu vou pagar R$ 1.000 aí de pensão, que é o que a vara de família vai determinar lá, um salário, e tá tudo certo, tá bom? E tá desse jeito. Agora, ela precisa se posicionar. Ela tem que saber que ela é merecedora de muito mais que isso. Essa escolha eu não posso fazer no lugar dela. Forte isso. Isso a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos, a gente tem que ensinar isso para gerações, né? Porque, como eu faço para viver um relacionamento? Assim, quer ouvir a história? Quer ouvir? Vai fazer o que eu vou falar? Vai pagar o preço? Mas eu só quero colher os frutos, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, essa inversão de papéis, essa bagunça que a sociedade virou e está sentindo hoje o preço disso, ela paga o preço da omissão lá atrás. Agora, a solução? A esperança, com certeza. Vamos mudar essas páginas da história. Exatamente. Vamos virar o jogo. Precisamos multiplicar Marco Aurélio nessa nação, gente. E aí, vamos continuar aqui, que esse tema deu uma aquecida aqui, tá? Por que você acha que tantos casais... Desculpa. Por que você acha que tantos casais acabam competindo entre si, em vez de entenderem que precisam exercer papéis claros no relacionamento e complementares para crescerem juntos? Isso tudo começa nessa inversão de papéis, né? O homem que tinha que saber que ele que tem que proteger a mulher, ele é o guerreiro da casa. Ela é a sacerdotisa, ela é a conselheira do homem. Mas ela também não entende isso. Eu também reconheço, gente, nunca foi ensinado isso para essa geração. Exatamente. E não dá para culturalmente, nascer né? sabendo isso. Alguém tem que falar um dia, eu tenho que ter visto um modelinho um dia. Vou falar uma coisa muito forte aqui, que eu falo nas minhas palestras, nos meus cursos. Modéstia à parte, eu, Marco Aurélio, eu nunca precisei da Lei Maria da Penha para respeitar uma mulher. Eu tive um pai e uma mãe, principalmente, isso foi essencial na minha mãe. Ela falou, eu vou te ensinar a respeitar uma mulher. Obviamente, dentro de casa eu vi também um pai que respeitava essa mulher. Respeitar protegendo, provendo, acolhendo, educando.
abrindo espaço, ouvindo ela, que ela é a conselheira. Busco ali a fonte de consultas da minha esposa e exercito isso diariamente. Então, claro, eu tive uma mãe que me ensinou isso. E também vi um modelo de pai que respeitava a mulher. Até meu pai viveu 85 anos, meu pai nunca entrou num fórum na vida dele. Mas nunca entrou, porque ele fala, o que eu vou fazer no fórum? Eu não tenho problema nenhum para resolver. Eu vou no banco, eu vou no supermercado. E a gente para pensar essas coisas. Então, isso um dia me foi ensinado. Porque ninguém nasce sabendo isso. E eu vi modelos. Né? Que ensinar para criança, pessoal, não é ficar falando, não. A criança vai copiar o que o pai e a mãe faz. O tom de voz que o pai usa com a mãe. Se quando o camarada avança o sinal de trânsito, ele xinga. Se ele anda atrasado. Como ele se veste. Se ele tá lá obeso em cima do sofá com sobrepeso. Ou se ele é um cara que faz a caminhadazinha dele. Se ele come lixo ou se ele come uma comida de qualidade. O filho tá olhando isso tudo. O filho tá observando isso tudo. Ah, mas eu converso tanto com meu filho e nada muda. Você conversa, mas não é o que você faz dentro de casa. E o filho tá vendo o que você faz. Tá vendo se o pai trai a mãe, se a mãe fica sozinha, se o pai e a mãe eles vão juntos na igreja, vão juntos no supermercado, se eles estão se eles decidem juntos as coisas. A criança tá vendo isso. A gente acha que não, mas tá vendo. E cada vez mais precocemente isso. Então, assim, nasci sabendo isso? Claro que não, mas eu busquei, isso me interessou. Eu busquei saber, e hoje eu gosto de multiplicar isso. Eu gosto de levar essa mensagem às pessoas. Incrível. E é exatamente isso que as pessoas buscam na gente, né? Essa alta performance. E eu relaciono muito isso àquele versículo que diz que e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando eu digo que tudo isso aqui um dia foi mato e esse apartamento estava na planta, isso tudo foi construído. É muito importante a gente dizer isso para as pessoas que estão nos assistindo, porque talvez a pessoa pode dizer assim, ah lá, vou pegar esse episódio para o meu marido assistir, porque eu quero você esse marido. Mas essa mulher está disposta a caminhar e pegar na mão desse marido e falar, vamos junto, crescer juntos? Que foi o que a gente fez, né? Para Ana usufruir desse marco que está aqui hoje, um dia ela teve que ter a disposição de, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio às guerras espirituais, ela falar assim: vamos junto buscar um lugar melhor para a gente viver? E aí, por outro lado, eu tinha quem? Eu tinha um marido que falava assim: olha, a gente não é perfeito, mas eu topo crescer com você. Então, por isso que eu falo da união e da unidade. Por que a gente usufrui disso hoje? Porque tanto a Ana quanto o Marco, eles se colocaram nesse lugar de coração ensinável e disseram um para o outro, vamos buscar uma vida melhor, vamos buscar quebrar padrões. E aí, quando você fala de uma geração de homens afeminados, emasculados e mulheres sobrecarregadas, isso é um pouco da cultura, né? Eu falo porque eu tive uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, mas culturalmente a mulher ela foi treinada para ficar naquele lugar de submissão, né? Essa distorção da submissão e de aceitar tudo do marido. E que não é isso, a visão bíblica não é essa. Exatamente, a visão bíblica não é essa, de aceitar todas as condições, e a mulher ela decidiu não. Foi meio que um ato de rebeldia, né? Eu não quero mais viver dessa forma, então, portanto, deixa eu cuidar da minha vida, deixa eu focar aqui na minha vida profissional, deixa eu odiar homens. Exatamente, mas isso ela faz inconscientemente, que no final das contas, a mulher, ela quer esse protetor, né? Nós, mulheres, nós somos criadas para ser protegidas. Mas aí, como a mulher ficou com medo de viver aquele sofrimento que as gerações anteriores viveram, ela preferiu o quê? Focar na vida profissional. Então, hoje a gente vê mulheres belíssimas, bem resolvidas profissionalmente, mas não construíram famílias. Mas por quê? Com medo de viver o que ela viu a avó dela vivendo, a mãe dela, as pessoas. Que ela teve dificuldade também em achar esse homem que a Exatamente. respeitasse e a protegesse. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Como essa mulher ganhou voz, né? Hoje a gente vive uma sociedade onde a mulher tem uma voz muito forte. Então ela buscou. Hoje a gente tem mulheres ocupando cargos super importantes, super relevantes, mulheres em diversas áreas de poder. E aí a mulher, ela também, ela faz com que o homem, sem ela perceber, ela faz com que o homem reduza aquela virilidade dele.
Porque se eu tenho uma mulher que grita, que fala alto, que decide, que trabalha, Paga as que contas. paga as contas, que faz, que acontece, para que que ela quer o homem? Aí o homem começou, começou a colocar o homem nesse lugar de não preciso me dedicar É. tanto. Então agora que tal a Porque gente ele dividir as assumiu o contas? papel que era dela. Ah, então, Exatamente, então me protege. Você me exatamente. protege. E aí, a gente já está até concluindo, mas assim, o que que eu senti na pele? Que por buscar essa independência financeira, por buscar realização profissional, isso é muito legal até a página 3, mas a partir da página 4 eu quero voltar a ser mulher. Porque eu estava sobrecarregada, eu estava cansada, eu não estava vivendo a minha melhor versão, que é o quê? Ser feminina. E eu vou ser muito sincero para você e para vocês que estão nos assistindo. Eu quero ser mulherzinha mesmo. Sabe, mulherzinha do meu marido abrir porta do carro, fechar a porta do carro, carregar o peso, pagar a conta. Eu quero ser a mulherzinha de poder dormir um pouquinho mais, de receber flores sábado de manhã. E hoje eu não aceito menos que isso. E o Marco Aurélio sabe disso, e eu aprendi muito isso com ele, sabe? De voltar para o lugar do feminino. E mais uma vez, eu tô frisando muito isso porque a gente aprendeu isso na base da dor. Até um belo dia que o Marco Aurélio chegou para mim e falou assim: Olha só, eu casei para ter uma fêmea, eu não casei para ter outro macho. Você lembra desse Lembro. dia? Isso não faz muito tempo, deve ter uns 2 ou 3 anos. Aquilo, falei, meu Deus do céu, olha o lugar que eu tô ocupando. E eu tive que ter muita visão espiritual para entender o que o meu marido estava querendo me dizer naquele dia. E era como se ele estivesse dizendo para mim assim: olha, se você continuar ocupando o lugar que é meu, a gente não vai conseguir caminhar juntos. E a gente já tinha filho, né? A gente já tinha o primeiro filho, não tinha o segundo ainda. Que socorre a E competição, aí né? foi onde eu falei assim: Jesus amado, se eu não acordar para a vida, eu vou ficar repetindo um padrão, ciclo, né? Ciclo de mais um casamento. E eu falei: não, não, não quero esse lugar. Então deixa eu voltar para o meu plano original daquilo que Deus me criou. E qual é o plano original? A mulher ser mulher e o homem ser homem. E hoje os casais eles querem competir, quem ganha mais. Né? Essa semana a gente estava num curso em São Paulo onde eu vi uma influenciadora falando que ela entrou num casamento, ela se casou com uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, e tudo que ela fazia na vida dela era tentar superar o faturamento mensal. E aí eu morri de rir, que ela falou Havia uma assim: competição para ver quem sabe ganhava mais. quando que eu consegui ganhar mais que ele? Nunca. Mas ela queria esse lugar. Aham. Ou seja, ela estava querendo assumir um papel que não é Que não é dela. dela. Ela perde a Exatamente. essência dela. Isso que leva à competição, quando na verdade o casal ele tem que se completar. Exatamente. Tem que ter aquele encaixe. Agora, a gente tem que respeitar o espaço de cada um, né? Os papéis. E eu falo sempre, a mulher precisa se posicionar. Ela tem que saber que ela é merecedora de um homem bom, que a proteja, um cara viril, que tá com ela nos momentos bons e nos momentos ruins. Se ela aceitar menos que isso, ela que paga o preço. Ela Exatamente. paga o preço. Exatamente, porque fica pesado. É, E lá em Provérbios, diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a mulher perversa, ela é como a podridão dos seus ossos. E aí, quando a gente fala que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, e isso a gente aprendeu recentemente. Quando um homem tem uma coroa, esse homem é o quê? é um rei. Esse homem é um rei. Sem coroa é um homem comum. E esse homem sem a coroa, ele é um homem comum. Agora eu te pergunto, é possível um homem carregar uma coroa pesada? Não, não tem como. Essa coroa, então a mulher, qual que é o papel dela? É ser leve, se tornar leve, a ponto do homem conseguir colocar a coroa e carregar essa coroa. Essa E coroa. aí, mais uma pergunta: quem é que brilha? Exatamente. É a coroa, Mas é só a brilha. mulher. Mas ela só brilha se ela estiver no lugar certo, na posição certa, sob a cabeça certa. Isso é Exatamente. muito forte. É muito forte. Então, se a mulher entender que ela vai ser virtuosa, é, se a mulher entender que quando ela for a coroa do seu marido, então qual que é meu papel? Ser leve para você. Eu preciso tornar o nosso lar um lugar leve, um ambiente frutífero, Fértil. um ambiente fértil, porque quem dá a semente? O homem. Quem multiplica? A mulher. Então, eu costumo dizer que 90% da saúde de um relacionamento está na sabedoria da mulher. E volto a dizer, aprendi isso às duras penas e graças a Deus que eu aprendi isso, é o que a gente quer multiplicar. Então, para você que está aqui me assistindo, que é mulher, saiba que a mulher virtuosa, ela é a coroa do seu marido. Um homem com coroa, ele se torna um rei. E um rei,
ele tem o seu reinado, ele prospera. Mas para o homem conseguir segurar essa coroa, essa mulher precisa ser leve, porque senão ele não dá conta. E aí é onde a Bíblia fala da mulher rixosa. A mulher rixosa, o homem ele não suporta. Então acaba que essa coroa fica pesada, logo esse homem não quer carregar essa coroa, logo esse homem não se torna um rei, ele é um homem comum e não tem reinado. Exatamente. Olha que profundo E a isso. coroa fora da cabeça do rei é um mero objeto num depósito. Exatamente. Ela brilha lá na cabeça do rei. Para ficar lá, ela precisa ser leve. Exatamente. E ele sem coroa é um homem comum. Então, isso pra gente também foi uma gerada de chave muito forte, que da mesma forma que foi pra gente, eu espero que tenha sido pra vocês. Marco, que conversa. Marco não, né? É o meu bombonzinho, gente. Muito obrigada pelo seu tempo, né? A gente tem a agenda super corrida. E quanto ouro nós trouxemos aqui? Quantos pontos que eu poderia enumerar aqui e se você que está aqui nos assistindo já percebeu que você tem coisas aqui que nós dissemos e que você não coloca em prática no seu relacionamento, começa hoje. Como eu falei lá atrás, a Ana não era essa pessoa com esse nível de consciência e nem o Marco. Nós decidimos, eu falo que casamento é uma decisão diária. Todos os dias a gente acorda decididos a dar certo, a permanecermos juntos. Então eu quero te agradecer pelo seu tempo, agradecer pelos ensinamentos, agradecer por ser esse homem maravilhoso, que se multiplica em vários Marco Aurélios nesse mundo, nessa nação, e a gente está aqui disposto a ajudar casais, né? Isso, essa é a nossa bandeira. A Ana fala de posicionamento, de marca pessoal, de brand, mas antes do posicionamento nos negócios, a gente quer se posicionar em casa, dentro de casa. Né? Como você fala muito, o nosso maior empreendimento. Primeiro empreendimento, O primeiro e mais importante empreendimento. Gestão da vida pessoal. É a gestão da vida pessoal. Isso eu aprendi com você. Eu quero agradecer, é sempre uma honra estar aqui, uma pessoa maravilhosa como essa, e dizer que Deus tocou o nosso coração para levar essa mensagem para as famílias, principalmente para as mulheres. Eu quero deixar esse recado profundo para as mulheres. Se posicionem. Saibam que vocês são merecedoras de muito mais do que está sendo dado hoje para as senhoras. As senhoras são merecedoras de ter uma vida feliz, uma vida próspera, um relacionamento saudável, um relacionamento leve. A senhora precisa estar ao lado de um guerreiro. Saiba disso. Agora, essa escolha eu não posso fazer pela senhora. Eu posso lhe explicar, lhe orientar, né? Essa é a minha contribuição, que Deus tocou no nosso coração para levar isso para as famílias, principalmente para as mulheres. Porque a mulher, ela que aceita a situação. Certamente. Então, isso é uma missão de Deus. Eu quero honrá-la com toda a minha capacidade. Amém. De dizer que, olha, muito obrigado pelo convite. Amém. E espero voltar mais vezes. Com certeza. Vamos ou não vamos trazer Marco Aurélio no Realcast, gente? Olha, você que gostou desse conteúdo, já me segue aqui. Nós vamos aprofundar ainda mais, né, nesse tema família, casamento e criação de filhos. Compartilha esse conteúdo. Eu tenho certeza que durante esse episódio, em vários momentos, você já deve ter pensado em 2 ou 3 pessoas que você conhece que precisa, não é nem que precisa e merece ouvir esse conteúdo tão precioso. Saiba que tem jeito, saiba que tem o caminho, saiba que é só transformar a mente que você consegue, assim como aconteceu na nossa vida, você também pode conseguir a viver esse relacionamento de alta performance, um casamento segundo o coração de Deus, ocupar o seu lugar de feminino e deixar com que o homem exerça o papel dele de rei e juntas vivermos aí uma vida em alta performance. Amém. Um beijo para vocês, obrigado pela audiência e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.